Bem-vindos ao primeiro episódio do Condomínio em Dia do ano. 2025 começa com o pé direito. Estou aqui com dois especialistas, os maiores especialistas do mercado condominial do Ceará. Dr. Herbert Reis e Dr. Wellington Sampaio. A gente tem aqui uma missão para debater diversos assuntos, obviamente dentro do direito condominial, mas para a gente começar a situar, a começar a entender, acho que para quem está entrando no mercado, para quem não conhece, até para quem já é, né, entender o que a gente prevê, quais as tendências, quais os desafios que a gente viu se transformando ao longo desses últimos anos, e ninguém melhor do que os dois maiores especialistas na área jurídica que têm acompanhado e grandes transformações, realmente vêm do universo jurídico, com mudanças, atualizações de lei, a LGPD que surgiu, que isso tem transformado, inclusive, as tecnologias, né, que hoje são chave de acesso para a entrada de condomínios e tudo mais. Então, com base nessas atualizações, nessas inovações, tecnologias estão surgindo, vamos debater o que é que traz esse mundo novo, o que é que 2025 tem de novidade, né? Agora também muito mais próximos de mercados como São Paulo, que agora está bem mais acessível não só para o Dr. Wellington Sampaio, mas para também para Ecosila, e começou a fazer eventos, né, desde o ano passado na capital, e em breve aí, com mais novidades aí para esse ano. Mas estou aqui com o Dr. Wellington, Dr. Herbert, tudo bem? Obrigado por terem vindo aqui, aceito aí arrumando espaço nas vidas de vocês, bem no começo do ano, mas eu acho que começar o ano trazendo alguns pontos de vista, até para gerar planejamento, para a gente conversar dessas novidades que estão surgindo, cada vez mais tecnologia, cada vez mais serviço e conveniência vindo para o mercado. E a gente quer aproveitar para debater um pouco sobre esses assuntos. Mas antes de cair direto no assunto, eu vou pedir para cada um dos doutores, começando do Dr. Herbert Reis, para ele contar um pouquinho para a gente, que foi que levou ele a entrar no mercado condominial, porque a gente já sabe que o cara é, como eu diria ele mesmo, viciado no segmento. E também, como é que foi o início da carreira? Eu acho que todo mundo, né, inclusive os próprios síndicos, né, tem um desafio aí. Começar é sempre o mais complicado. E como é que foi esse começo para você também? Bom, Thiago, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou aqui absolutamente honrado em estar aqui, principalmente de lado desse grande amigo que eu tenho aqui de mais de década, eu acho. A gente tentou fazer as contas aqui, a gente não sabe, mas eu acho que é mais de décadas. Não querem revelar a idade do mercado condominial, né? Bom, e aí, mercado condominial para mim surgiu desde a minha término da faculdade, né? Eu fui síndico do condomínio onde eu morava com a minha mãe. E aí, isso ainda no meio da faculdade, inclusive eu disse isso em algumas outras oportunidades. A minha esposa eu conheci sendo síndico e fazendo uma cobrança de condomínio. Mas daí, até hoje estou casado com ela, né? Então, condomínio de fato veio nas veias há muito tempo. Sou dessa época que de fato o condomínio não se pensava em ter advogado. A gente começou aqui a mexer com condomínio. Quando eu dizia que era advogado condomínio, o povo olhava assim e dizia: condomínio, advogado, explica como é isso, né? Mas e tu ganha dinheiro com o quê, né? Mas hoje nós estamos aí nesse mercado absolutamente pulsante, absolutamente, tenho que dizer hoje, cada vez mais complexo, passando por uma transformação. Conversávamos hoje, eu e o Wellington cedo de manhã, eu me aconselho com ele de manhã cedo, né? Mas sem qualquer, não é só lhe interrompendo, mas essa rotina das nossas confidências, isso existe de fato. Nós somos amigos fora da cena. Total. Fora da cena. Total. E aí a gente conversando, o quanto que o mercado tem se transformado, o quanto que o mercado tem se apresentado diferente. A gente que talvez tenha aí um pouco mais de tempo, né? Está sentindo claramente isso. As exigências são maiores, as complexidades são maiores. E isso reflete justamente a importância do mercado condominial hoje. O mercado condominial ganhou pós-graduação, ganhou cadeira em direito condominial nos cursos. Não se via. Tá? Então, isso é indiretamente o reflexo da representatividade que o mercado condominial está tendo. Prestadores de serviço exclusivamente na seara condominial, né? Mercadinhos, aí com essas inovações, conversando nesse instante aí sobre a questão da farmácia. Então, ou seja, construtoras que são exclusivamente para trabalhar perante condomínio,
né? Síndicos profissionais. Então, eu não tenho dúvida de que é um mercado e que tem muito a crescer, muito a mostrar, e que tem transformado, sim, de forma rápida o rol de serviço. Isso é verdade. Sinto no jurídico e sinto em diversas outras searas que comentam com a gente. E tudo isso te mantém fascinado por esse mercado, é por isso que você respira, Todo dia a gente vê uma novidade. né? É verdade. Dinâmico. Todo dia, e para não parecer clichê todo dia, mas vou para semana. Toda semana Tem chega algum- uma consulta de algo que você diz assim, paz, nunca fui E consultado. Nunca fui consultado sobre isso. Por isso que a gente se apaixona. Legislação não é muita, as convenções, claro, Mas aí o desafio. não ajuda muito, né? Principalmente na gama maior dos condomínios mais antigos, e aí realmente a gente do campo jurídico tem que fazer aí um largo trabalho de interpretação, de coleta de informação, enfim. E vamos estruturando, né? Total. Esse entendimento Total. do jurídico condominial. E isso eu acho que é o que mais deixa a gente satisfeito, é poder contribuir para que aquele condomínio caminhe. É verdade. Eu costumo dizer que o principal cartão postal do nosso trabalho, tenho certeza que o Hélio é da mesma linha, é de quando alguém chega em determinado condomínio e diz assim, pô, esse condomínio é redondinho, que é um jurídico, inclusive, daqui. Rapaz, o jurídico daqui é o Hélio Sampaio. Rapaz, não tem problema, não tem não. Os contratos, não, beleza, não é de campo, não é de casa, não. Assembleia, não, sempre vê. Nem adianta olhar, o Ayrton Sampaio, mas contratada. Eu não mando nem proposta, não adianta nem eu mandar minha proposta. E teu começo? Como é que foi a dificuldade, assim, né? Vamos lá. Os desafios aí que você viveu? Claro, nesse período em que o jurídico ainda não era característico de condomínio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer, diferente de hoje, o condomínio era um tipo de cliente que não se disputava por ele. Hoje já se disputa. Hoje, claramente, não vou dizer que não há aquela disputa ali de claramente comercial, que a relação jurídica ela é muito mais de confiança, sim, é claramente comercial, mas era um cliente que, às vezes, o simples fato de você abordar, o cara conhecia o serviço e, de repente, está aí, eu vou testar o serviço. Hoje, ao contrário, hoje todo síndico, seja profissional ou seja orgânico, que tem um pouco mais de conhecimento, já tem aquela linha de que, rapaz, precisa de um advogado. Ah, sim. Precisa de um advogado. Então, vamos lá. Aquela linha da dificuldade de qualquer início, sem dúvida, de chegar no mercado. Por outro lado, a gente não tinha entidades que congregassem informação. Por outro lado, eu me lembro que eu cheguei a determinado momento de fazer, sim, cartinha para síndicos. Pegava ali nos condomínios, fazia cartinha para síndico, apresentando um serviço de assessoria jurídica. Né? Hoje, é claro que a gente chega em diversos outros mecanismos, não se tinha Instagram, não sou tão velho assim não, mas não se tinha Instagram, tá? Não se tinha essa coisa toda, é verdade. Né? Então, tinha essa dificuldade. Tinha pouquíssimas entidades, talvez aqui, e é uma entidade pública, eu posso falar, talvez o Secov era quem tivesse o maior banco de dados envolvendo condomínio. Hoje, a gente sabe que banco de dados de condomínio já tem muito mais difundido em várias outras Com certeza. entidades, O né? deles é defasado já. Então, a gente nem tinha essa facilidade, melhor dizendo, de acesso, mas aí construindo, né? Condomínio com muita resistência ainda e tudo, mas na medida em que as coisas foram fluindo, as administradoras foram chegando, eu acho que esse é um outro trabalho importante que foram profissionalizando dentro dos condomínios, porque elas fazem sim esse trabalho contábil, financeiro, posso até dizer que talvez ali o segundo serviço de maior importância, o primeiro serviço de maior importância, se eu não quiser aqui botar numa balança se jurídica é mais importante que a administradora, tá? Mas que eu acho que também trouxe um profissionalismo importante para os condomínios. Me lembro de condomínio que a inadimplência era no caderno. Cheguei a fazer análise de cobrança de alguns condomínios no começo da minha carreira e quando eu pedi planilha, o cara me mandou a xerox do caderno, com fulano e tal e tal. A administradora transformou isso. Sim. Não sentiu um controle de contas a pagar, não sentiu um controle de contas a receber. Quem profissionalizou isso, eu tenho que dizer, não foi o jurídico, foram as administradoras. Alguns condomínios tinham um escritório de contabilidade porque tinha mão de obra. A contabilidade não fazia arrecadação, a contabilidade fazia cálculo da folha de pagamento. O síndico é que tinha que andar direto com a pastinha com todos os boletos para lembrar de pagar. Isso não existe mais.
Então, isso é uma transformação primordial lá atrás dos condomínios. Condomínios antes, e com todo É um respeito, momento nostálgico aqui. Estamos lembrando lá atrás. condomínio antes, Eu nem é nascido nessa época. quem era o síndico? Era quase como certo, a característica base para o cara ser síndico, o cara que tivesse tempo. E aí, com todo respeito, quase sempre era o aposentado. O pessoal da ativa não tinha condição de ser síndico, porque era tudo na mão dele, a pastinha do contas a pagar era na mão dele, o conselho na de braçal. Total, Então tinha que ter tempo mesmo. total, né? E isso mudou. Na medida em que isso mudou, as contratações vão mudando, as formalizações vão mudando, né? E aí veio a ideia do jurídico. Então, isso tudo veio caminhando, se entrelaçando, para chegar no momento que é hoje, né? 19, sou formado em 2004, faço agora, fiz 20 anos de formado, vou fazer agora, né? Então, assim, tem essa história aí, um pouquinho disso. Então, pegou-se um momento que, de fato, jurídico e condomínio não combinava. Jurídico e condomínio veio combinar, de fato, de um período para cá. De um período para cá. Pois é. E você, doutor Wellington? Como é que você entrou nesse nosso universo de condomínios e como é que foi o teu começo? Tiago, primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz, né? Iniciar 2025. E aí, pegando o gancho que o Herbert falou, iniciar com o sentimento que o mercado mudou tanto que, na verdade, o que passa para a gente é que é uma continuidade do ano de 2024. Ou seja, o ritmo de demandas, o ritmo do fluxo de informações que o condomínio tem gerado é algo extraordinário, que dá aquela sensação de que não tem uma pausa. Não tem pausa. Né? E isso é algo que é uma mudança. É como se tivesse épocas e cada época tem uma característica. Isso. Na época de final de ano de férias, aí tem um comportamento. Iniciamos já em janeiro. As disputas, as brigas, não quero mais, como é que ele casa, meu condomínio. E agora janeiro já com a Assembleia Ordinária, qual é o que deve ser feito, qual a programação. É uma rotina pulsante, de fato, né? E aí eu gosto aqui, primeiro, agradecer o convite, dizer que é muito, assim, fico muito feliz de participar sempre de eventos como o Everest, que é um amigo que, de fato, nós temos essa relação de amizade muito grande. E você que é aquela pessoa que a gente tem visto que tem feito no mercado, né? Eu acho que o mercado é um antes da Ecosilo e outro depois da Ecosilo, né? Então, muito obrigado. E o meu início é muito similar com o do Everest, com algumas particularidades, né? Eu iniciei a minha vida de estágio em uma administradora de condomínio. A época aqui, não vou falar o nome da administradora, mas a época era uma administradora referência do mercado. Então, o meu único estágio jurídico foi lá. Então, eu de fato vivenciei a rotina de uma administradora de condomínio. E isso para mim foi muito importante porque hoje eu tenho uma visão de qual trabalho que ela desenvolve, qual a importância de uma administradora, e aí eu aplico no meu dia a dia enquanto jurídico, porque eu também tenho essa percepção de algo que pode impactar no desenvolvimento do trabalho da administradora. Então, eu acho que um complementa o outro. Né? Então, essa é a visão atual do mercado. E quando eu estava sendo estagiário, eu nunca confidenciei isso aqui, mas gosto de falar e ressaltar. Fofoca de primeira mão, conta aí. Aquela visão de estagiário, daquela visão de concurso, e aí eu fiz um concurso, eu creio, e aí vocês vão ver, eu não sei qual foi o ano, mas o primeiro concurso do Ronda do Quarteirão, passei para o Ronda do Quarteirão e aí cheguei para o meu diretor jurídico à época, e gosto de ressaltar o nome dele porque foi importantíssimo para o meu desenvolvimento, Lucas Militão, nosso amigo aqui, Lucas Militão, e disse, rapaz, Lucas, eu vou deixar aqui essa administradora e vou encampar um Ronda do Quarteirão. E aí foi quando ele me deu a percepção, não, vamos agora entrar no mercado jurídico oferecendo a assessoria jurídica, vamos montar uma estrutura de um escritório. E ele foi quem começou a minha advocacia de fato para condomínios nessa virada de chave, né, em que eu não aceitei e não dei seguimento no concurso do Ronda do Quarteirão e fui encampar o aspecto jurídico da assessoria jurídica para condomínios. E, de fato, eu confesso que não sabia, né? E aí são as guinadas que a vida dá, porque eu gosto de dizer tudo que eu sou de humano e tudo que eu
construir ao longo da vida, né? Eu devo a condomínio. E além de dever a condomínio, eu devo a uma coisa que é a cultura que eu gosto de implementar, de relacionamento. Hoje, você que quer desbravar nessa área de condomínios, que brilha os olhos, mas como o Herbert mencionou, de fato, antigamente era alvo de preconceito. Você trabalha com condomínio, advogado de condomínio, vai morrer de fome ou, enfim, preconceito. Síndico, ninguém queria ser síndico. Né? Então, aquele ambiente em que não atraía, hoje, eu tenho certeza que assim como eu, o Herbert também tem isso, você tem isso, de se sentir orgulhoso com o que o mercado hoje. Virou, né? O mercado hoje é um mercado atrativo em que as pessoas querem ser síndico, em que as pessoas querem ser advogado de condomínio, querem montar a sua administradora. É um mercado atrativo. Né? Então, isso brilha os olhos e nos enche realmente de orgulho. Eu fico E cheio de novidades sendo ouvido por conta essa miscelânea de oportunidades, de conveniências, são tantas questões envolvidas aí também. Isso é tão bom e, ao mesmo tempo, eu fico impressionado que, quando eu disse de relacionamento, eu fico impressionado que a complexidade que é um condomínio. Ou seja, às vezes, tem coisas tão boas que poderiam acontecer em condomínio que são desprezadas pela cultura e pela mentalidade ainda de alguns condôminos. Que não estão acostumados a viver em coletivo. Não estão Tem muita gente que está entrando pela primeira vez num condomínio. Apesar de que eu estrutura aqui já está há muito tempo, mas tem gente que morava em casa, em vila. Vou dar um exemplo. Consegue comprar um apartamento mais próximo da cidade, aí pela primeira vez vai morar em coletivo. Apesar daquela vizinhança muito próxima, mas uma coisa é cada um na sua casa, outra coisa é dividindo, E esse dá trabalho para nós. Então, o condomínio, que é o reflexo da nossa sociedade, nós ainda temos muito o que amadurecer. Pandemia foi um período extremamente difícil em várias situações, mas para o condomínio... Extremamente transformador, né? Aproveitando até, e para você dar continuidade com isso, mas na visão de vocês, começando por você, doutor Ayrton, quais foram essas principais transformações no mercado que ocorreram desde quando começaram a atuar na área de vocês? A gente já começou assim, logicamente falando lá de trás, mas vamos falar aqui dos últimos 7 anos. Os últimos 7 anos mesmo. E me veio à cabeça assembleias virtuais, que era algo que precisava, e aí eu faço uma vírgula, que eu tenho percebido o número de assembleias virtuais caindo drasticamente, e que é uma ferramenta que, sinceramente, nós temos mais organização, mais produtividade, mais presença, mais engajamento, né? Que é a participação, e eu vejo agora o número de assembleias virtuais sendo reduzido. Mas se você pegar nos últimos 7 anos, pelo menos o que me vem à cabeça aqui, são as assembleias virtuais. Até parece que é uma questão muito mais emocional poder discutir ao vivo do que essa transformação é uma transformação de fato importante. E aí a gente amarra essa transformação na pandemia, né? Até pandemia a gente não tinha essa realidade, apesar de assembleia virtual no eixo, sei lá, São Paulo já era uma realidade. Condomínio que nasce com mil organizações, né? Né? Aqui para nós, quando a gente diz que mora num condomínio de 300 unidades, 400, o povo dizia assim, bicho, tu mora numa cidade. Eu tenho um condomínio em São Paulo que já sempre foi de 1.500, 2.000 unidades. Nunca aconteceu assembleia presencial, todas foram virtuais, né? Mas a difusão de assembleia do ponto de vista virtual veio com pandemia. Agora, e observo isso que você está falando, Edton, acerca da diminuição do uso das assembleias virtuais, mas eu atribuo isso a nós, tá? A nós não, nós advogados, nós pessoas. As assembleias virtuais desorganizadas ou assembleias virtuais não preparadas para ser um ambiente virtual, ela realmente se torna improdutiva, ela realmente se torna mais fácil de ser manipulada, com todo respeito, porque com um clique eu tiro a voz de todo mundo, tá? Então, assim, eu trago essa crítica minha e reconheço isso e venho tentando desconstruir esse preconceito à assembleia virtual, mas ao mesmo tempo eu vivo dizendo, pessoal, a gente não pode realizar uma assembleia virtual, o pré de uma assembleia, como se fosse presencial. Vou dar um exemplo besta. Num presencial eu consigo imprimir a minha planilha de prestação de contas e entregar na hora para todo mundo.
E aí, por mais que você esteja expondo lá, o cara tá vendo aqui em cima da perna dele. No virtual, eu só quero expor. Cadê a entrega pro condomínio? Veja que na presencial eu fiz 2 abordagens. Eu entreguei para ti o impresso e estou apresentando lá. No virtual, eu não me preocupei em te enviar. Eu só estou preocupado em expor para todo mundo ver. Olha como eu fiz uma abordagem diferente do presencial com o... Se eu vou para um presencial, material de construtora, qualquer um pode se levantar e às vezes a gente bate até na mesa para dizer, pessoal, quem tiver dúvida, tem várias cópias da proposta aqui. O cara pode ficar vendo lá e lendo aqui em cima da coxa dele. Se eu não tivesse preparo no virtual de te subsidiar de informação, realmente... E bastava um compartilhamento para o grupo do Mas empreendimento. é aquele... É a minha assembleia, a preparação. Exato, aquilo que você fala até nas suas aulas. A gente precisa... o cenário é o mesmo, é de assembleia? Mas eu tenho que levar no mesmo prato, mas aqui eu preciso subsidiar antes. Aqui eu não consigo subsidiar na hora. Ter agora um aumento da quantidade de assembleias híbridas. Aí, nesse caso, eu tenho uma ressalva da híbrida. Eu acho que se você na virtual, exclusivamente na virtual, não se preparou suficiente, não vai fazer a híbrida, não. É muito pior. A híbrida requer, principalmente, a garantia de direito do presencial e do virtual no mesmo patamar. Só aí você tem que ter tecnologia suficiente, você tem que ter um suporte maior. Então, assim, eu acho... Controle sobre as pessoas maior, Controle sobre as pessoas maior. esquecer que tem galera virtual. Todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Então, Fala 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, o pessoal de casa fica dizendo, fala no microfone, quem tá sabendo quem tá falando. é horrível. Então, assim, eu acho que a gente não pode desistir, nós, profissionais do mercado, 5 profissionais, não podemos desistir do virtual. Se teve uma experiência traumática, pessoal, vamos fazer diferente. Consegue até gravar, né? Com uma facilidade. Outras coisas, a Assembleia, conversando isso hoje com o Oscar, amigo, a gente precisa transformar mesmo as nossas assembleias, e eu estou falando aqui na frente de um expert em Assembleia. A gente precisa sim transformar a Assembleia num ambiente atrativo. Hoje eu considero diversos pontos como repulsivo para a Assembleia. Primeiro, ser um compromisso que tem horário para começar e não tem horário para terminar. Certo. Ninguém gosta de ir para qualquer compromisso que sabe que horas começa e não tem fim. Tá? Segundo, eu preciso ter pautas objetivas com assuntos e subsídios pré-assembleia. Tá? Eu realmente levar uma matéria complexa, em que todo mundo só vai ter o contato pela primeira vez com a matéria na hora da assembleia, é claro que eu estou pedindo para você, que é um cara criterioso, ter 10, 15 dúvidas. É a primeira vez que eu estou te dando a oportunidade de contato com a matéria. Qualquer coisa que bote na minha frente na primeira vez de contato, é claro que eu vou ter 5, 6, 7 Eu não sei se o plano é exatamente, não dá tempo para responder muita pergunta e você... Estratégia errada. A estratégia é o... Mas aí vamos o que acontece no meu dia a dia. Primeiro que a gente convoca a assembleia com 5, 6 pautas. Eu tenho horário para começar e não tenho horário para terminar. A gente discute muito as 2 primeiras pautas que são eleitas para serem discutidas na noite. Certo. E as últimas 4 ou 5, as pessoas decidem em pé com vontade de ir embora. Sabe qual é o nível de discernimento? 0. Sabe qual é realmente o impacto daquilo, a análise daquelas últimas 3 pautas decididas, 10h30 da noite, com todo mundo em pé, com algum já na porta, olhando assim, tá bom, aprova. 0. Tiago, Everett, você falou da nossa atuação em São Paulo. Uma coisa que eu tenho visto lá em São Paulo, ainda embrionário, mas achei muito legal. O que a gente tem feito? É um procedimento chamado gamificação. Ou seja, você quer atrair, então vamos fazer o seguinte, vamos dar alguma coisa. Ou você aprova, isso eu estou falando, lógico, vamos analisar o caso concreto. Ou você aprova um desconto gradual na taxa de economia para quem participa da Assembleia, ou então você fala com seus prestadores de serviço, seus fornecedores, vamos dar brinde, vamos sortear um airfryer, vamos sortear... É isso que tem sido feito em alguns condomínios. Cara, eu achei isso fenomenal, porque é uma coisa simples, às vezes não depende do condomínio, não gera mais custo, pelo contrário, fala com o teu prestador, será que o advogado, não estou dizendo para me pedirem não, nem pedir para o Ed, mas será que o advogado não poderia, contribuir com a Airfry, porque isso é um projeto piloto que poderia dar Essa é a dica, viu, doutor? Dia 23 é o nosso próximo evento. Mas é isso, é pensar fora da caixa e como atrair, tem que ser diferente.
Eu concordo. Eu acho que esse é um das maneiras que a gente encontra para poder engajar, envolver, né, fazer com que as pessoas se aproximem no primeiro momento, porque, como você disse no passado, não tinha nada disso. Sim. Você não esbarrava com o síndico em lugar nenhum. Você, para encontrar um síndico, se o Secov fizesse alguma coisa, se tivesse um curso, alguma coisa, sei lá. Ou por mandar uma ocorrência, né? Que precisa esperar, precisando do advogado, ou do engenheiro, do contador. E graças a Deus isso tudo vem melhorando. Né? E eu só queria entender, né, com todas as tecnologias que a gente comentou assim, se vocês viram que teve uma mudança também grande no trabalho jurídico. Se aliviou ou se trouxe ainda mais questões para observar e trabalhar em cima? Eu achei legal a sua pergunta porque ela é diretamente proporcional a uma coisa que aconteceu no mercado. É o empoderamento do síndico. Você vai ver hoje o síndico, ele é totalmente líder de si mesmo, ele tem uma responsabilidade absurda. E por ter essa responsabilidade absurda, nós não somos advogados do síndico, mas somos do ente condominial que diretamente está ligado a ele. Então, é diretamente proporcional à nossa responsabilidade na mesma medida da do síndico. Sim. Né? Talvez até maior porque é a nossa orientação. O síndico age, talvez, Conforme o que você diz. Conforme a nossa orientação. Então, assim, o volume de demandas jurídicas aumentou consideravelmente e o nosso desafio agora, talvez de uns 2 anos para cá, pelo menos estou falando por mim, mas é encontrar novas alternativas de você atender com o auxílio de tecnologia melhor. Né? Eu vejo dessa forma. Gerador de demanda. Não tenho dúvida de que tecnologia aumenta uma coisa que é real e é o que a gente espera. Tecnologia aumenta a velocidade de processamento. Antes você fazia uma petição, você assinava a petição, tinha que mandar um motoboy protocolar no fórum ou a gente tinha que levar no fórum. É um time para isso acontecer. Tecnologia vem, você pode dar entrada pelo site. Tempo, né? O tempo de processamento desse negócio já ficou distante. Antes você recebia um documento para ser analisado, alguém te deixava no escritório para você analisar, o cara vinha pegar a resposta com 2 dias. Você passou a receber por e-mail, já foi uma velocidade. Hoje você recebe pelo Zap, que é uma outra velocidade. Então, assim, de fato a tecnologia aumentou os insights de demanda, isso é fato, não só para nós, né? Mas para todo mundo. Verdade. Isso é real. A vida da gente está muito mais rápida. Hoje você tem acesso à informação muito mais rápido. Sou da época, eu estou quase saudosista realmente hoje, mas sou da época de revista dos tribunais. Hoje ninguém sabe nem o que é mais revista dos tribunais. Os tribunais emitiam de tanto em tanto tempo a coletânea em jurisprudência. Hoje todo mundo tem jurisprudência, mesmo quem não sabe o que é jurisprudência, coloca no Google aqui, jurisprudência sobre Airbnb, o Google vai te dar alguma coisa. Juiz Brasil vai dizer alguma coisa. O Juiz Brasil vai te dar alguma coisa, né? Então a velocidade é muito grande. O que é que isso reflete para nós? Primeiro, com a responsabilidade. O acesso à informação faz com que a minha informação tenha que ser cada vez mais checada, a minha informação é cada vez mais checada, minha informação é cada vez colocada em mais questionamento. Então isso exige da gente, pelo menos eu sinto isso muito, qualidade de informação. Isso é fundamental. Eu costumo até brincar que hoje em dia, quando você vai dar aula, todo mundo com o celular na mão, tu acaba de dizer uma coisa, você já nota o povo clicando e checando o que você acabou de dizer. Então, você emite um parecer no condomínio, você emite uma opinião rápida, você precisa ter uma qualidade boa de informação, porque isso vai ser checado e rechecado e questionado e com acesso de informação muito grande. Agora, cuidado, né? Porque apesar de ter um acesso à informação muito grande, cada vez mais nós vemos que as áreas do direito, assim como qualquer outra área profissional, é cada vez mais especializada, né? Então, condomínio tem muita teoria, tem muita parte legal, mas tem muito mais prática, é o dia a dia. Muito. Então, é fato que o advogado que tem mais tempo de condomínio vivendo, ele vai ter mais experiência, é fato. Ótima questão que você está dizendo aí, porque a função do síndico tem se tornado cada vez mais profissionalizada. Como é que você avalia essa tendência com base no que você está dizendo? Não, é exatamente isso. Eu acho que hoje o número de informações está muito mais acessível, o número de cursos profissionalizantes está muito mais disponível,
façam, mas se alinhem a quem tenha prática, porque, vou dar um exemplo, é muito fácil, agora nós vamos ter assembleias ordinárias. Vamos convocar a Assembleia Ordinária geralmente com 2 pautas, prestação de contas e previsão orçamentária. Se a convenção não tiver nada dispondo quanto a isso, você tem a possibilidade de apresentar só no dia da Assembleia a previsão orçamentária. A probabilidade de ter, se você fizer isso, a probabilidade de ter um insucesso é muito grande. Agora, se você tiver a prática, a expertise e a vivência, você já vai ter o cuidado de, juntamente com o edital, manda planilha orçamentária. Dá acesso aos condôminos para que eles possam... As convenções trazem até que isso é obrigatório. É obrigatório. Já manda a previsão orçamentária, traga o condômino para perto de você para que ele sugira novas rúbricas, para que ele sugira novas propostas. Então isso é prática, isso não é lei, isso é prática. Então se você não tem esse fino, você tende a ir para um caminho talvez mais difícil. Então se ali, principalmente você síndico, advogado, administradora, se alia quem tem mais prática, quem tem mais experiência. Isso pode ser um condômino, pode ser a vivência de um advogado, a vivência de um administrador. Porque no fim das contas acaba tendo que lidar com pessoas. E essa maneira melhor possível de você deixar todo mundo participativo, transparente. Tiago, eu tenho uma visão que a prática ela é estratégia, ela é técnica. Eu vou dar um exemplo em assembleia. Eu não gosto do silêncio de uma assembleia quando você vai até contabilizar os votos. Eu acho que esse silêncio, ele dá margem para que as pessoas desvirtuem os assuntos, conversem outras coisas. Isso é uma coisa básica, mas só a prática vai te dar esse finzinho. Só a prática vai te dar isso. Essa leitura da Assembleia é um negócio que a experiência mostra, de fato, né? Condomínios novos, quando a gente vai assim para alguma Assembleia, ou a gente é contratado para ir uma Assembleia, eu costumo brincar que os primeiros 10 minutos ali eu fico olhando, né? Quem é que fala? Quem é que quando fala o povo torce o nariz? Né? Quem é que quando fala o povo se insufla? Quem é que fica ali no fundão só? Então isso é uma leitura. Eu e o Herbert, nós temos uma coisa em comum em assembleias. Nós somos presidentes Eu não em sua maioria não. das assembleias. Isso é uma coisa em comum, que a gente tem essa postura justamente para trazer objetividade e produtividade. Sem dúvida. Perceba a diferença. Com certeza. Não for vocês quem? Para garantir, né? Aí vem um condômino que talvez tenha um interesse particular, aí vem... Ou que todo mundo detesta e tu dá pau. Ou seja um condômino prolixo, enfim. Olha, é impossível a gente não comentar um pouquinho a gente já falou da profissionalização e dentro dessa profissionalização também tem a normativa do Conselho Federal de Administração que vem regulamentando a atuação dos fins profissionais, né, bem como os administradores, e tem gerado discussão enorme no setor, gerando muita polêmica, muita gente pensando em desistir do início, né, de se jogar, em vez de se dedicar e para crescer, tem que ficar mais inibidos em relação a essa normativa do Conselho Federal de Administração, a 654. E eu queria saber a opinião de cada um de vocês sobre a normativa, o que é que vocês acham que ponderadamente está correto ou que vale a pena considerar, ou se é absurdo nesse momento o que eles estão tentando fazer é tirar proveito de uma situação que nem dá se define de estar. Então, qual é a visão de vocês? Vamos lá, vou começar aqui um pouquinho, tá? Você já fez o cenário que a gente precisa ter ciência. Síndico profissional, profissão nova, no mercado novo, pulsante, sem regulamentação própria, sem legislação, né? Muitos que foram para o mercado síndico profissional começaram das experiências como síndico orgânico, viu que tinha jeito para ser síndico, porque já sou síndico do meu condomínio, vou oferecer esse serviço no condomínio vizinho. E esse negócio está hoje um mercado sensacional como está em número, pelo menos Fortaleza, em número de profissionais oferecendo esse tipo de mercado. Já com empresas, outros ainda pessoas físicas, mas já empresas prestando serviço e tal.
De fato, é um mercado sem regulamentação, é uma profissão sem regulamentação, não tem uma lei própria ainda, né? Então, assim, que isso precisa, os fatos sociais precisam acontecer para poder a legislação acompanhar, isso é o conceito de legislação. Assim. Os fatos sociais acontecem, não tem legislação, o judiciário tenta resolver com a legislação vigente, não consegue resolver tudo, tem que vir um legislador e cria uma lei para cá. Isso é natural, está acontecendo com o síndico profissional, é natural. Quando vem qualquer norma que de repente a gente entende que cria uma obrigação para nós, ela é antipática por si só. Qualquer obrigação que seja criada para nós vamos ter resistência. Seja obrigação financeira, seja obrigação de se registrar, ou seja até impondo uma situação que me impede de exercer minha profissão. À medida em que a resolução vem dizendo que você, em tese, ou tem que ser registrado no CRA, para ser registrado no CRA, você precisa ter um diploma de administrador, ou você, na verdade, precisa ser uma pessoa jurídica com um administrador contratado, isso impede de me exercer a profissão. Isso tudo é antipático. É legal, é ilegal, deveria estar vindo depois da lei, deveria estar, né, nesse momento não poderia o CRA, o CFA entender que o síndico é um cara exclusivamente da administração. De fato, a gente que conhece um pouco o síndico, ele não exerce só papel de administração. Ele exerce até, se a gente pensar, ele vai exercer um pouquinho de contador, até um pouquinho de advogado, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho... Então, é um cenário, de fato, um terreno espinhoso, um terreno pantanoso. Já temos decisões judiciais e eu costumo até ter muita prudência de opinar em tudo que está na justiça, porque, afinal de contas, nós vamos ter as nossas opiniões, mas a justiça, no final das contas, é quem vai decidir. A gente vai bater uma fé. Quem vai decidir. Estou sabendo que tem, sim, suspensões da obrigação de registro nos conselhos, né? Mas que é uma matéria... Tá? Se a gente pegar isso, independente da legislação pontual, se a gente pegar isso como macro, ou seja, que a gente precisa trabalhar para que esse mercado seja um mercado regulamentado, para que esse mercado seja um mercado que, de fato, as pessoas tenham confiança. Às vezes, e eu costumo até dizer isso, o mercado não regulamentado favorece, inclusive, o mal profissional. Ele não precisa responder nada perante ninguém. Garantir uma certa idoneidade. Então, assim, que precisa, a legislação precisa. A legislação do CFA correu na frente, merece seu reparo, não deveria vir agora. Primeiro deveria vir uma lei, deveria instituir isso e estabelecer um prazo para adequação. Que precisa acontecer alguma coisa, sim. Do jeito que está, é antipático para o mercado? É. Exigir isso de forma absoluta vai tirar a grande maioria dos síndicos do mercado? Vai. Né? Então, assim, precisa ser regulamentado de algum jeito? Talvez sim. Como? Precisa amadurecer. Nós temos várias profissões que até hoje não conseguiram uma regulamentação sólida. Você trouxe para mim a questão do educador físico. Não, o educador físico brigou há muito tempo, né? Essa coisa toda. Então, assim, é uma profissão que chegou agora. Vou chegar agora, porque talvez 5 anos, síndico profissional. E olha lá, assim, São Paulo, né? Ela desenvolveu ali a mais 7 anos, vamos pensar nisso. Mas aí, muito recente. Então, vai passar por isso, vai ter muita pancada. Você falou que algumas pessoas estão desistindo. Eu costumo dizer assim, desistir não pode fazer parte do vocabulário. Se eu sou de vanguarda, se eu vim para a primeira geração, eu vim pronto para pancada. Uhum. Eu tenho que estar na pancada, tenho que estar brigando, tenho que estar discutindo. É assim que eu vou construir uma profissão. Né? Agora, que isso precisa sim ser bem discutido nas instâncias cabíveis. Eu sei que tem vários pareceres, tem várias manifestações. Algum ponto é bom, algum ponto é ruim, isso incomoda, isso já pode ser... Que isso precisa ser discutido é a minha palavra, precisa. Qual é o melhor caminho? Só se constrói com muita gente pensando. Essa é a minha palavra acerca disso. Show de bola, né? Só complementando, eu acho que faltou debate, é fato. Eu acho que não temos maturidade. O que me transparece é que começamos do final, invertemos a lógica. Ao invés de iniciar um debate, uma discussão, qual o caminho, por onde é que vai, parece que já fomos direto ao final, né? E o que me chama a atenção é um cargo eletivo. Eu acho que o fato de ser eletivo muda muita coisa que a gente precisa debater. Aí você vem para algumas conjecturas no sentido, e se eu sou um condômino, pessoa física, me elegi em 6 condomínios, na condição de pessoa física, porque eu tenho 6 unidades nesses 6 condomínios. E aí? É um debate que precisa ser amadurecido. Eu, particularmente, acho que
Essa é uma peculiaridade muito interessante mesmo, né? É, Eles colocam como síndico orgânico quase profissional. não, e, De tanto que você tem vive responsabilidade daquilo. e vive daquilo. E até, eu vou dar um exemplo, eu tenho, não vou citar o nome, mas eu tenho uma amiga que ela tem vários apartamentos, ela vive disso, mas é uma pessoa física dela. E ela é síndica em todos eles. E olha, se a gente pensar que a gente quer proteger a sociedade, né, do serviço prestado, né, por mais que eu seja um proprietário, por mais que olha como isso é conceitual delicado. Eu tenho direito de propriedade, tenho direito a exercer a função de síndico, beleza. O fato de eu ser orgânico, eu estou sendo remunerado também. Eu disse, inclusive, que eu só seria orgânico desse condomínio aqui, que é muito populoso, por R$4.000. Sim. Estou recebendo R$4.000, estou exercendo a função de administração, mas eu sou um proprietário. Aí daqui eu não vou exigir nada. Mas se amanhã vem o mesmo cara, só porque ele não é proprietário, mas vai ganhar os mesmos R$4.000, agora esse aqui já precisa estar registrado. Olha como até isso conceitualmente precisa ser discutido. Eu acho que dentro da lei, né, acho que não tem essa paridade. Não vou ser de forma. Deixa eu ser ainda mais, assim, não vou dizer maquiavélico. Meu pai não quer ser síndico. Meu pai é que é o dono desse condomínio, desse apartamento aqui. O direito natural seria dele. Se ele fosse síndico, em tese, ele está sendo síndico com direito de propriedade. Aí ele olha para mim e diz, Herbert, vai ser síndico lá do condomínio? Aí eu sou filho dele, mas não sou o condomínio, porque eu não sou proprietário, me candidato a síndico. Aí, como eu não sou proprietário, então já muda a figura, porque eu não estou apenas vinculado lá pela propriedade. Deixa eu contar mais tempero. Vamos supor que seja um filho maior que mora ainda com o pai. Ele não é condomínio, mas mora lá. Vai ter que ser registrado ou não? Ele não mora lá. Mas está ganhando dinheiro. Está prestando serviço. Não mora lá, mas é filho de... Inúmeras situações. Tá vendo como se debate com essa debate? Tá? Sou morador aqui, tenho propriedade aqui, mas tenho várias propriedades e exerço isso como forma de meio de vida. Eu gosto muito de equiparar a função do síndico a um prefeito, porque são eletivos. Sim. Essa exigência Multidisciplinar, né? e muito disciplinar, total, e muito disciplinar. Se você for comparar síndicos de empreendimentos aí de grande porte, equipara um município a depender do cenário. Aqui equipara, sem dúvida. Tem alguns aí em termos de receita e tal. Também. E aí o prefeito? Com qual enquadramento que ele tá também? Não, assim, isso é fazer com que o presidente da República, por ser administrador... Então eu acho que o fato de ser eletivo... Eu acho que o fato de ser eletivo ele muda muito o cenário. A gente precisa debater. Eu acho que foi muito precipitado. Acho que agora deve ter a sensibilidade para ter um debate, para não judicializar, porque se for para a linha da judicialização, não é bom para ninguém. Infelizmente, ainda não temos ninguém do CRA local para nos responder. A gente convidou o nosso próximo evento, mas eles comunicaram que ainda estão definindo quem é que vai poder debater. Porque são muitos assuntos polêmicos, mas seria ótimo ter uma pessoa aqui hoje que pudesse responder. Lembrando, né, que a resolução é do Conselho Federal, né? Então os regionais terminam sendo aquelas questões dos executores, né? Os regionais terminam sendo os executores. Às vezes o regional pode até não concordar um pouco, mas até pela hierarquia dentro deles mesmos, eles ficam na obrigação de fazer por os normativos, claro. É um assunto extremamente polêmico, mas cheio de vieses aí interessantes, que de certa forma, eu acho que é como você falou, tudo isso, toda essa confusão, de certa forma, vai contribuir para que alguma coisa total, né, mais formal, que supra essa necessidade, essa carência para essa formalidade, para essa fiscalização da forma apareça. Sim. Que de fato realmente não tem. Quem acompanhe, quem penalize, quem tenha código de ética e essas coisas todas, que é extremamente necessário, sabemos disso, mas precisa, antes de tudo, ter um trabalho aí de reconhecimento de profissão, definir todas essas questões aí de que é de fato isso de profissional. Perfeito, claro. Exatamente. Quem é? Como é que se caracteriza? O multiproprietário síndico orgânico de todos?
Inclusive, temos casos profissional aqui, eu falo muito do Giuseppe, e ele é um cara divertidíssimo, engraçado, mas ele mesmo diz. Eu comecei porque eu comprei apartamento e quero ser seguido de aí, conseguiu. E assim foi. E ele viu ali uma tremenda oportunidade para ele, foi quando ele galgou e acabou se profissionalizando, de certa forma, estudando mais, se aproximando, né? Tá posicionado. Então o cara está muito bem posicionado e é gringo, poderia ter toda a dificuldade que um estrangeiro geralmente tem quando chega na nossa cidade, que ninguém te conhece direito, né? Mas a gente você vem, depois você vai. Coincidência, nós temos 2 gringos muito bem posicionados. Não é? Nosso amigo mexicano, Alexandre. E é isso, nosso multiverso, nosso mercado colonial cheio de nuances e características interessantes. Né? Que, só para a gente finalizar, vamos chegando aqui no último momento, que além das tendências, né, na legislação e inovações que aconteceram dentro da gestão, mas o que vocês acreditam que poderão moldar, independente do ser jurídico, né, o setor condominial para os próximos anos? Uma boa pergunta. Eu vejo, e aí eu torço para que saia algo nesse sentido. Existe um projeto de lei, não me recordo a numeração e nem exatamente o teor, mas esse projeto de lei ele vem dizer que as agressões que forem cometidas contra agentes de portaria, síndicos, policiais, elas sejam agravadas. E eu torço para isso, porque o que mais talvez seja algo negativo do mercado é a forma de trato ainda com essas pessoas. Sim. E precisa mudar, né? Então, eu acredito que se esse projeto tiver uma boa força, inclusive, salvo engano, é da Soraya, da senadora, esse projeto, e que já aprovou grandes coisas aqui no mercado de condomínio. Então, eu acho que a gente deveria encampar essa luta, porque, sem dúvida, tem muito abuso aí que vem sendo cometido. Inúmeros. O que a gente vê mais é notícia, inclusive esse assunto já foi pauta de congresso, de fórum, seminário, que é uma preocupação constante, porque, na verdade, sempre acontece mais, e parece que quanto mais se trata, se divulga, né? Inclusive mesmo dentro das penalidades que sofrendo, que foram condenados e tudo mais e tal, parece que não tem freio, né? Aparece cada vez mais. Mas aí infelizmente, eu te explico isso. Infelizmente. Como bem o Edson falou, condomínio é uma microsociedade. E o que acontece lá fora, refletido dentro do condomínio, o que se coloca dentro do condomínio reflete na sociedade. E nós estamos, infelizmente, numa sociedade intolerante cada vez mais. Nós estamos, infelizmente, naquela sociedade em que o individualismo está falando forte, em que eu tolero muito pouco. E isso está vindo para dentro dos condomínios muito forte. Então, infelizmente, eu digo, tentando te explicar de que isso é um reflexo da nossa sociedade. Tá? A violência está muito enraizada na nossa sociedade, infelizmente. A intolerância está muito enraizada na nossa sociedade, infelizmente. Os menos abastados são sempre considerados abaixo de determinadas classes. Isso, infelizmente, é uma realidade. Vou dar um exemplo nítido que você escuta assim, antes de eu escutar, existe muito machismo na sociedade. Meu amigo, vá no mundo de condomínio. Vá ser síndica. Vá ser advogada, porque a minha equipe toda é de advogada. Eu vejo o que é que elas sofrem. Existe, é o reflexo, só tem isso. É real. Não, doutor, eu queria que para nossa Assembleia lá é melhor um homem. Já escutou isso? Já. Não, para nossa Assembleia lá é melhor, porque lá é... Que é isso? Nós estamos lá no exercício de uma profissão, mas esse é um ato jurídico. É engraçado que uma pessoa como essa nunca tenha se deparado com uma mulher de pulso, que chega chegando, que põe a ordem... Porque, na verdade, o pulso, ele não deveria nem ser necessário. Mas eu concordo com você. Em sendo necessário, sai brigar, não, de chegar e... Sim. E pô... Não, e não é pra brigar mesmo, não. Graças a Deus eu nunca briguei, eu sou móvel, tá? Eu não dei minha Assembleia nenhuma, não. Também se brigar, mata, porque o cara tem faixa preta e não sei o quê. Não. Desse tamanho, gente. Mas é isso. O que eu vejo do condomínio do futuro, pra gente pegar o mesmo gancho, é que eu acho que condomínio, ele vai ficar
cada vez mais exigente, os condôminos, a administração. Nós temos algumas normas tramitando para mudar algumas coisas em condomínio, como, por exemplo, essa para trazer condomínio para personalidade jurídica. Talvez exija aí uma contabilidade diferente. Sim. Ou seja, eu acho que condomínio... Nós temos hoje muitos condomínios, vou dar exemplo de Fortaleza, muitos condomínios de grife, de altíssimo padrão, em que, de fato, a exigência desse público é outra. Com certeza. Eu estava discutindo isso, até no congresso veio uma doutora que falou de forma sensacional sobre compliance em condomínio, uma realidade que não é tanto para nós, compliance em condomínio. Uhum. Tive uma oportunidade de conversar, acho que Tarsila. Tássia Quilião. Acho que foi ela que falou exatamente. Sim, ela falou. E eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ela e depois trazendo isso para essa realidade aqui dos de grife. Os caras não vão tolerar, por exemplo, esse pessoal desses condomínios mais assim, eles não vão tolerar, às vezes, que um condomínio seja autuado pelo agente de fiscalização por ter jogado uma água não sei aonde na calçada. Ou seja, isso vai ser tão básico para eles, no padrão deles, que eles não vão tolerar só esse. Um síndico que permitir o condomínio ser autuado porque estava faltando uma peça na piscina por uma norma tal, os caras não vão tolerar. Então, assim, o que eu vejo de condomínio é que esses condomínios cada vez mais novos e também a sociedade cada vez mais informada, o nível de exigência vai ficar cada vez maior. E eu costumo dizer ainda, e na nossa realidade de Fortaleza, a gente tem que lembrar que nós temos algo de em torno de 7 mil condomínios. Se a gente pensar nas administradoras, eu sempre boto o parâmetro porque é o serviço que mais permeia. Permeia muito mais do que o jurídico. Se a gente pensar no todo o campo de administradoras, talvez não tenha desses 7 mil, 3 mil condomínios na mão das administradoras. Talvez nem tenha isso tudo. Porque a gente vai pegar ali 5 ou 6 que devem congregar uns 1.500, 2.000 e o restante dos 1.000 picotado em outros administradores menores. Ou contadores. Você imagina, só contadores, né? Você imagina quantos condomínios desses têm assessoria jurídica? Sim. É um universo. O universo é um universo muito grande. E eu até acresceria também algo que vai mudar no mercado, já está mudando, a pandemia acelerou, é o mercado de moradia, mas sobretudo profissional, que é de associações em loteamentos. Isso aí eu acho que vai dar uma guinada. Hoje os estatutos proíbem remuneração em sua grande maioria para aqueles cargos de gestão, mas isso vai dar uma guinada, eu acho que vai abrir mais portas para pessoas quererem trabalhar em associações. E é algo, eu e o Herbert, a gente tem uma atuação muito boa quanto a isso, é um mercado muito bom de se trabalhar. Sim. Muito bom. Então, acho que vem isso aí também ser desafiador. Inúmeras novidades. Queria agradecer demais a presença dos doutores, Dr. Wellington, Dr. Herbert, que sempre, indubitavelmente, vão contribuir com insights, com informações e com a opinião deles, na verdade, sobre o que vem evoluindo, o que vem transformando e o que eles têm feito no mercado condominial. Eu agradecer demais, Dr. Wellington, Dr. Herbert, super obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando e no próximo episódio estaremos de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.